Substituição tributária do ICMS. Vamos ver nesse módulo as hipóteses de não aplicação da ST. Então, se um produto consta na lista da substituição tributária, o substituto fabricante importador, quando está vendendo essa mercadoria, deve fazer uma pergunta fundamental. Estou vendendo para alguém que vai revender? Se eu estou vendendo para um consumidor final, não se fala em substituição tributária. A exceção é aquela prevista na lei complementar. Se eu estou vendendo para um estado signatário de acordo com São Paulo e o destinatário é contribuinte consumidor final, aí eu tenho que fazer a retenção do diferencial de alíquota. Esta é a exceção. Tirando isso, quando eu vendo para consumidor final, aqui dentro do estado de São Paulo, seja contribuinte ou não contribuinte, não se fala em substituição tributária. Por quê? Porque não vai acontecer operação subsequente. Então, uma empresa de produtos elétricos, vendendo para uma indústria metalúrgica que vai reformar o seu estabelecimento, vai construir uma unidade nova. Consumidor final, não se fala em substituição tributária. Mas atenção, também quando eu vendo para um contribuinte do ISS, que vai utilizar na prestação de serviço tributada pelo ISS. Este comprador não é contribuinte do ICMS, então é como se ele fosse consumidor final também. Então estou vendendo material de construção para uma construtora. A construtora não é contribuinte do ICMS. Eu não faço substituição tributária. Por quê? Porque ela vai aplicar no serviço tributado pelo ISS. Portanto, venda para consumidor final, para quem não fará operação subsequente, não está sujeita à substituição tributária. Nós temos daí, lá no artigo 264 do regulamento do ICMS, várias situações muito importantes, onde se diz: não será aplicada a substituição tributária. Uma delas é se o substituto vende para alguém que já se sabe de antemão que vai vender com isenção ou não incidência. Então aí, imagina-se que isso só pode ser declarado no pedido de compra. Olha, eu quero comprar tal mercadoria de você, mas apesar de estar sujeito a substituição tributária, está aqui no pedido, eu vou declarar que vou exportar para o exterior, ou que vou vender para a área de livre comércio de Guajará-Mirim, de Tabatinga com isenção. Então, o artigo 264 prevê que se o substituto sabe que o destinatário vai vender com isenção, ele não faz substituição tributária. Um detalhe é quando a pessoa vai vender para o estado de São Paulo, aquela isenção na venda para o próprio estado de São Paulo, aí há uma exceção da isenção em relação às operações sujeitas à substituição tributária. Ou seja, quem vende para o estado de São Paulo terá isenção, exceto se a mercadoria for sujeita à substituição tributária. Agora, uma outra figura importante prevista lá no artigo 264 e que vem também de um convênio nacional é quando eu vendo uma mercadoria para alguém que vai usar como insumo de produção. Ora, essa pessoa não vai revender essa mercadoria. Então, aquela visualização importante é o substituto vendendo a operação dele para alguém que vai revender, uma operação subsequente. Então, se a fábrica de material elétrico vende para uma fábrica de máquinas, que vai usar os fios como matéria-prima, como insumo de máquinas que vai fabricar, ele não faz substituição tributária, porque a empresa não vai revender fios, né? Uma indústria de tintas vendendo para uma fábrica de móveis, que vai usar as tintas como insumo na fabricação de móveis, não fará substituição tributária. Cuidado com os produtos alimentícios e com os insumos de fornecimento de alimentação, vários deles hoje têm substituição tributária em relação à operação subsequente. Então é a situação de guardanapos de papel, copos descartáveis,
Quando eu vendo para alguém que vai usar como insumo do fornecimento de alimentação, uma grande lanchonete, um grande restaurante, fabricante vendendo direto, não vai fazer substituição tributária, porque o restaurante não vai revender guardanapos. A lanchonete não vai revender copo descartável, vai usar como insumo do fornecimento de alimentação. Não se fala em substituição tributária, porque não haverá operação subsequente de venda do copo do guardanapo. Atenção nos produtos alimentícios, porque de repente pode acontecer de um fabricante vender produtos alimentícios sujeitos à substituição. Se vender para um supermercado, para um revendedor, vai fazer substituição tributária. Se vender direto para uma rede de restaurantes, é a fábrica de macarrão, vendendo macarrão para um restaurante. O restaurante não vai revender, ele vai abrir o pacote e vai botar na panela, vai usar como insumo do fato gerador fornecimento da alimentação. Então, eu não faço substituição tributária. Uma fábrica de pó de café, vendendo para uma rede de cafeterias, não faz ST. Mas e se porventura a rede de cafeterias, uma parte, ela vai revender? Aí entramos numa situação delicada. Se pela própria natureza do estabelecimento destinatário, eu infiro que ele não é revendedor daquilo, mas se ele vai revender uma parte, ele deverá observar isso no pedido de compra para que o remetente faça a substituição tributária disso, né? De repente, um grande salão de beleza que compra cosméticos direto da fábrica, ele sabe que virá sem substituição tributária, porque ele é como se fosse consumidor final daquela mercadoria, insumo de ISS. Mas se ele abre lá um setor para revenda de cosméticos, então, primeiro que vai ter que se inscrever no Estado e aí vai ter que avisar o fabricante para fazer a substituição tributária. Um detalhe, né? E se há uma venda, por exemplo, de cerveja e refrigerante de uma fábrica para uma entidade, uma instituição que nem contribuinte é, mas que vai eventualmente assumir e cuidar da lanchonete de um grande evento, né? Receber autorização para fazer colocar ali uma lanchonete num grande evento que vai ter no Anhembi. Essa entidade, ainda que beneficente, aí estará sujeita ao ICMS nessa situação, pelo volume que caracteriza o intuito comercial. A fábrica de refrigerante, ao vender para alguém que vai revender, ainda que não tenha inscrição, vai ter que fazer a substituição tributária. Muito bem, e aí um exemplo em relação aos insumos, veja só, a fábrica de óleo comestível tem substituição tributária, óleo comestível, mas ela recebe um pedido para vender para a maior pastelaria do hemisfério sul, aquela que vai ser aberta ali em frente ao estádio do Itaquerão, não é? Alô, fábrica de óleo, eu quero comprar muito óleo porque eu uso aqui na minha pastelaria. A pastelaria não vai revender óleo. Então, eu não faço substituição tributária, porque não vai ter operação subsequente com óleo, vai ser usado como insumo, vai botar no tacho para fazer pastéis. Aliás, até para algumas pastelarias, é mais do que insumo, é verdadeiro ativo fixo, porque dura mais de um ano no tacho, aquele danado daquele óleo, né? Muito bem, outras duas situações importantes e um tanto escorregadias em relação à não aplicação da substituição tributária estão lá no artigo 264. Só que elas vêm de um convênio nacional de substituição tributária de regras gerais de substituição, que é o convênio 81/93. Então, veja só, não se aplica a substituição tributária às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituição da mesma mercadoria. E o artigo 264 do Regulamento Paulista fala, mesma mercadoria ou produto da mesma modalidade. São Paulo interpreta isso como sendo produto que está no mesmo artigo da substituição tributária. Substituto, vendendo para substituto. A fabricante, importador, vendendo para um fabricante da mesma mercadoria.
mercadoria. Então aí não se fala em substituição tributária quando um fabricante de refrigerante vende para outro fabricante de refrigerante. Um fabricante de material de construção vende para outro fabricante de material de construção. Um fabricante de cosméticos vende para outro fabricante de cosméticos. Mas será feita substituição tributária quando um fabricante de material de construção vender para um fabricante de material elétrico. Estão em artigos diferentes do regulamento esses dois produtos. Quando um fabricante de cosméticos vender para um fabricante, não de cosméticos, mas de produtos de higiene pessoal, que está em artigo diferente dos cosméticos. Se vender perfume que está no mesmo artigo de cosméticos, fora da substituição tributária. Ou seja, substituto, fabricante ou importador, vendendo para substituto, fabricante da mesma mercadoria. E se vender para um importador dessa mercadoria? O importador só é substituto daquela mercadoria específica que ele importou. Outras que ele compra no mercado interno, ainda que seja mesmo tipo de produto, aí ele não é importador dessa, esse daí ele é um atacadista, revendedor, né? Então aí terá substituição normal quando um atacadista que importa um determinado cosmético, se esse atacadista comprar no mercado interno, vai ser substituído, porque ele é só importador daquele cosmético específico que ele importou. Dos outros, ele é um mero revendedor, ele não é importador daquilo, mero revendedor. Repetimos então, convênio ICMS 81/93 e o artigo 264 do regulamento vão dizer, substituto vendendo para substituto, não haverá substituição tributária. Agora, veja só, então, se eu encontro uma situação em que um fabricante de cerveja vendeu para outro fabricante de cerveja que quer revender aquela mercadoria que comprou do outro, você vai exigir a substituição tributária feita no segundo, no destinatário, né? Então, quando é fabricante cá, fabricante lá, substituto cá, substituto lá, mesmo produto, não faz a substituição tributária. E este comprador, quando vender, fará a substituição tributária. Vamos dar um exemplo aí, né? Vamos dizer que uma empresa de perfumes fabrica um perfume masculino, né? E quer fazer agora uma promoção, quer vender juntinho um perfume masculino e um perfume feminino. Mas o perfume feminino ela não fabrica, ela vai comprar de outro fabricante. Então, quando ela vender o perfume masculino que ela fabricou, junto com o perfume feminino que comprou de outro, será substituto dos dois produtos. Se ela resolve vender junto também um sabonete maravilhoso que comprou de uma outra fábrica de produtos de higiene pessoal, aí ela comprará já com substituição tributária. Porque teremos uma fábrica de produtos de higiene pessoal vendendo para uma fábrica de perfumes. Não está no mesmo artigo da substituição tributária, aí tem que vir já com substituição tributária. Então, esta fábrica do perfume masculino, ao vender o perfume masculino que ela fabricou, aplica ST. Junto com o perfume feminino que comprou de outro, aplica ST também. Junto com o sabonete que comprou de outra fábrica, no sabonete não aplica ST, porque quando a fábrica de sabonete vendeu para ela, já deverá ter aplicado a ST. Muito bem. Depois, daqui a pouco, veremos mais alguns exemplos. Veja no convênio ICMS 81/93, e que você verá refletido no artigo 264 do regulamento. Não se aplica a substituição tributária às transferências para outro estabelecimento, exceto o varejista, do sujeito passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da mercadoria com destino à empresa diversa. Visualize assim, substituto, fabricante, importador. Não está ainda vendendo, está transferindo para uma filial dele. Filial atacadista não faz substituição tributária. E é aquele caso
em que a substituição será feita por esse estabelecimento atacadista quando vender, é uma exceção. O atacadista, ele será substituto quando ele vender para um revendedor mercadoria que ele recebeu em transferência da matriz, da filial dele, que essa filial dele que mandou em transferência para ele. Essa filial que fabricou ou que importou aquela mercadoria. Então, aí, excepcionalmente, este estabelecimento atacadista será substituto. É porque vem pelo valor de custo, e os estados, convênio estadual vale em todo o território nacional, os estados não querem jogar o IVA, calcular a AST ainda sobre um preço de custo, né? Eles querem esperar o preço de venda daquela empresa por meio do seu estabelecimento atacadista, distribuidor. Mas e se o fabricante ou importador estão transferindo para sua filial varejista? Aí aplica-se a AST. Por quê? Porque aí só falta uma operação, já é estabelecimento varejista, então digamos que o IVA, a margem, dará conta dessa operação. Então aí aplica-se a AST. Agora, alguns exemplos. Vocês sabem que eu moro em Sorocaba, né? O sotaque não me deixa mentir. E ali do lado de Sorocaba tem uma fábrica de cimento, a cidade de Votorantim tem uma fabriquinha de cimento que está indo mais ou menos bem até. E aí vamos ver algumas situações que lá podem acontecer. Toca o telefone, né? O dono da fábrica atende. Alô, seu Antônio, eu quero comprar aqui cimento. Quem está falando? Aqui é o Silvio Santos. Eu sou milionário. Eu quero comprar cimento para fazer uma mansão. Consumidor final, não aplica a substituição tributária. Toca o telefone de novo. Alô, seu Antônio. Aqui é a construtora Odebrecht. Eu quero 50 mil sacos de cimento para construir um campo de futebol aqui em Itaquera, um estádio aqui. Epa, mas será que vai sair mesmo isso aí? Ah, não, com certeza vai. A dona Dilma garante e tal. Venda para a construtora, consumidor final para fim de ICMS. Não aplica a substituição tributária. Alô, fábrica de cimento, aqui eu sou a maior fábrica de postes, de laje, de caixa d'água do estado de São Paulo. Quero comprar cimento. Opa, para mim isso é insumo, matéria-prima. A fábrica de cimento não faz substituição tributária, porque está vendendo para alguém que não vai revender, vai usar como insumo. Alô, fábrica de cimento de Votorantim. Eu sou uma pequena fábrica de cimento também, mas eu queria revender o seu produto aí. Então, fábrica de cimento para fábrica de cimento não se fala em substituição. O destinatário, a fábrica que está comprando, fará quando vender. E se a fábrica de cimento transfere para uma filial atacadista dela mesma, também não fará substituição tributária. Vamos ver alguns exemplos de vendas sem retenção por substituição tributária. Insumo para atividades sujeitas ao ISS. Indústria de cosméticos vendendo para salão de beleza. Indústria de material de limpeza vendendo para empresa limpadora. Indústria de medicamentos vendendo para hospital utilizar no seu serviço. Indústria vendendo produtos de higiene para um hotel aplicar no serviço. Então, estamos falando aí em situação em que, para fins de ICMS, são como vendas para consumidor final. Também insumo para atividades sujeitas ao ICMS, veja lá exemplos. Indústria de condimentos, temperos, vende direto para restaurante aplicar nas refeições. Indústria de pilhas para fabricante de brinquedos. Indústria de ração vende para um canil que cria cães para venda. Indústria de tintas vende para a fábrica de móveis. São exemplos de não aplicação da substituição tributária. Outras situações onde não vai haver retenção: venda para consumidor final, indústria de produtos alimentícios vende para prefeituras, indústria de autopeças vende para transportadoras paulistas. E agora, exemplo daquela situação de substituto para substituto. Produto que está no mesmo artigo da substituição tributária. Indústria de produtos de higiene vende para a indústria de produtos de higiene. Indústria de cerveja para a indústria de refrigerantes. Aí temos uma situação especial, porque cerveja e refrigerantes e chopp e água mineral estão no mesmo artigo da substituição tributária. Então, nesse caso,
a indústria de cerveja vendendo para a indústria de refrigerante não vai fazer substituição, porque está no mesmo artigo do regulamento. Indústria de material de construção, aquecedores, vende para a indústria de material de construção que fabrica banheiras. Como se trata de fabricante de material de construção cá, fabricante de material de construção lá, não aplica, e esse segundo vai fazer quando vender. Transferência de substituto para filial atacadista. Fábrica de autopeças mineira transfere para sua filial atacadista paulista. Como há acordo de substituição entre os dois estados, haveria retenção, mas nesse caso não. Por quê? Porque a fábrica de Minas, que seria substituta ao vender para São Paulo, aqui está transferindo para sua filial atacadista. Importador de autopeças paulista transfere para sua filial atacadista mineira. Então, importador de autopeças é substituto. Transfere para a sua filial mineira, não tem que pagar, não tem que fazer a substituição, desde que essa filial seja atacadista. Agora, se a mercadoria está num atacadista, transferindo para uma filial atacadista dele em outro estado, aí vai ter normal, porque aqui estamos falando quando alguém que fabricou ou importou a mercadoria transfere para a sua filial atacadista. Isso teria a exclusão da substituição tributária. Um detalhe importante, veremos num outro módulo a situação de antecipação do ICMS. É interessante você comparar o artigo 264 do regulamento com o artigo 426A, parágrafo 6º. Situações em que vem de outro estado sem retenção, onde o paulista deve recolher por guia especial o ICMS antecipado. O parágrafo 6º do artigo 426A vai dizer, olha, vai ter situação que ele não precisa fazer esse recolhimento. Exatamente situações similares ao artigo 264, né? É o revendedor paulista que está recebendo em transferência da matriz dele, que fabricou ou importou no outro estado. É o fabricante paulista que quer revender um produto que compra de um fabricante de outro estado, produto que ele também fabrica. Então, isso veremos mais à frente, num outro módulo, mas é interessante você fazer essa comparação, essa analogia entre o artigo 264 e o artigo 426A, parágrafo 6º. Agora, quando se fala, se discute aplicação ou não da substituição tributária, temos às vezes dúvidas em relação a será que o meu produto está enquadrado ou não na substituição tributária. Então, veja só, primeira situação é a seguinte: para que o produto esteja na substituição tributária, é necessário que esteja expressamente previsto na lista que está lá no regulamento, artigo 313 e tal, a descrição, o nome do meu produto. E, além disso, a NBM, a NCM. Mas pode ser que lá apareça a NCM, mas o meu produto não está expressamente descrito. Pode ser que daquela NCM não entraram todos os produtos. Então, é preciso que o produto esteja expressamente ali descrito. E aí surgem várias dúvidas em relação a autopeças, material de construção, porque tem produtos que pela sua descrição você conclui o seguinte: esse produto, tem produto que vai ser usado em veículos, como autopeça, mas tem produto, este mesmo produto pode ser usado para outra coisa ou de uma maneira um pouco diferente. Então, veja só, nós temos na legislação duas decisões normativas, CAT, a número 5 e a número 6 de 2009. Número 5, sobre autopeças, deixando claro que se a mercadoria aparece no artigo de substituição tributária de autopeças, eu vou aplicar a substituição tributária como produto automotivo, desde que, aspas, dentre as finalidades para as quais aquele produto foi concebido e fabricado, encontra-se a de integração em veículo automotor, fecha aspas. A pergunta será: este alto-falante que eu fabrico, NCM tal, está na lista da substituição tributária? Opa, isso ainda não basta, porque para eu fazer substituição tributária como produto automotivo deste alto-falante, eu tenho que responder a seguinte pergunta:
É possível colocar esse alto-falante num veículo automotor? Se a resposta for sim, eu farei substituição tributária como autopeças. Mas se aquele alto-falante desse tamanho, né, que é para colocar em salão de festa, em casas e tal, é claro que não vai ter substituição tributária como veículo, como produto automotor, não é? Então, a pergunta é essa. Espera aí, mas pode acontecer a seguinte dúvida. Este rolamento está na lista. E a NCM dele também está na lista. Mas esse rolamento que eu fabrico, é possível utilizar em veículo automotor? A resposta é sim, é possível. Mas é possível utilizar também em outras coisas. Voltemos ao texto da decisão normativa. Se, dentre as finalidades para as quais foi concebido e fabricado, encontra-se de integração em veículo automotor, eu vou fazer substituição tributária como autopeças. Quando vender para um revendedor. Mas e se o revendedor vender para usar em máquina de lavar roupa? Não tem problema, não muda nada. Quando sai da fábrica para um revendedor, um produto que, dentre as finalidades para as quais foi fabricado, encontra-se a possibilidade de usar em veículo automotor, você, quando vende para um revendedor, vai fazer a substituição tributária. Né? Mesma coisa, veja a decisão normativa CAT 6, de 2009, para material de construção. Aplica-se a substituição tributária de material de construção às mercadorias que se caracterizam como materiais de construção ou congêneres, ou seja, que são aplicadas em obras de construção civil. Aspas, produto que, dentre as finalidades para as quais foi concebido e fabricado, encontra-se de uso em obras de construção civil, fecha aspas. Então, a pergunta é, esta fechadura é para portas e janelas, para uso em obras de construção civil? Vai ter substituição tributária como material de construção, se estiver na lista. Não, mas eu também fabrico essa fechadura, uma fechadura da mesma NBM, mas não dá para usar em casa. Se dá para usar em carro, vai ser da outra, da substituição tributária de autopeças. Não, aqui eu fabrico, não dá para usar nem em carro e nem em casa. É uma fechadura de móveis. Então não vai ter substituição tributária nem como autopeças e nem como material de construção. Repito, para a mercadoria ter substituição tributária, não basta aparecer a NCM lá, é preciso que esteja expressamente descrita a mercadoria na lista da substituição tributária. Agora, um detalhe interessante é, nós falamos que não se aplica a substituição tributária quando um substituto fabricante, importador, vende para alguém que não vai revender, vai usar como matéria-prima de um produto. Então, quando a fábrica de cimento vende para uma indústria de artefatos de cimento, não faz substituição tributária. A indústria de artefatos tem direito ao crédito, inclusive, se ela não for simples. Mas e se um belo dia faltou cimento no estoque de matéria-prima da fábrica de artefatos de cimento? E o caminhão da fábrica vai demorar para chegar. Ela corre em lojas de material de construção, em substituídos, e compra cimento para não parar a sua produção. Ora, o substituído, ele, quando compra da fábrica, produto que a fábrica já reteve dele, ele dá entrada sem crédito, saída sem débito. E nós vemos lá, artigo 274, artigo 278, o substituído comerciante lança sem crédito e sem débito e na sua nota fiscal, ele é proibido de destacar imposto. Ele não vai destacar em ICMS, vai colocar lá uma observação. Imposto recolhido por substituição, artigo 313, não sei das quantas. Consequentemente, a fábrica de artefatos de cimento vai ficar com um belo do mico na mão, né? Uma nota fiscal de compra de matéria-prima sem destaque no imposto. Como é que ela vai se creditar? Veja o artigo 272 do regulamento. O contribuinte que receber com imposto retido mercadoria não destinada à comercialização subsequente aproveitará o crédito fiscal quando admitido. Matéria-prima é um caso de admissão de crédito.
calculando mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo, que seria atribuída à operação própria do remetente, à loja substituída, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Então, a fábrica de artefato de cimento pega a nota fiscal da loja, onde não tem destaque do ICMS, R$10.000. Qual é a alíquota do cimento? 18. Calcula e se acredita. A fábrica de móveis acabou comprando verniz, tinta, em lojas substituídas para usar como matéria-prima. Pega o valor da nota da loja, calcula a alíquota da mercadoria e se acredita. Mas eu não tenho que saber sobre quanto a fábrica lá atrás reteve o ICMS? De jeito nenhum. É curto e grosso, valor da nota do substituído, você aplica a alíquota e se acredita. Na nota do substituído, é claro, deverá ter a indicação: imposto já foi recolhido por substituição tributária, conforme artigo tal. E veja lá alguns pontos importantes. Se o substituto mandou sem retenção exigir nota fiscal complementar com o valor do ICMS retido, o estoque do substituído, do varejista, do atacadista, tem que estar todo já pago em relação às mercadorias sujeitas a ST da operação subsequente, imposto já pago da operação subsequente. Se um atacadista ou varejista que comprou da fábrica ou do importador recebeu sem retenção, deve exigir a nota fiscal complementar. Agora veja só, e se mesmo exigindo, o remetente não manda. Penso que uma sugestão para os contadores, para os contribuintes, deveria ser: olha, você deve se preocupar em ter o seu estoque todinho, redondinho. Então, você pode fazer o recolhimento jogando o IVA, como você faz quando compra de outro estado. E aí você já está tranquilo, porque você vai vender sem imposto destacado. Agora, detalhe, não veio a retenção, então, se é uma operação interestadual, que veio sem retenção, entendo que, mesmo que haja convênio entre os dois estados, o artigo 426A, pelo menos para os produtos que entraram de 2008 para cá, aquela avalanche de produtos, penso que o artigo 426A é amplo o suficiente para dizer que, se chegar aqui no estado de São Paulo para um revendedor sem retenção, ele deve recolher, mesmo que haja acordo interestadual. Se o remetente não reteve, ele deve recolher. Agora, nas operações internas, a situação é um pouco mais delicada. E se o fabricante ou importador não reteve o ICMS? Se ele reteve, aí o problema é dele, nós temos que ir em cima dele, porque ele já fez a retenção, ele é um fiel depositário daquele valor. Mas se o substituto não reteve dentro do estado de São Paulo, o auto de infração deve ser em cima do substituto. Em caso de impossibilidade, a lei fala em responsabilidade supletiva do destinatário. Então, penso que devemos ir em cima do substituto e, em caso de impossibilidade, teríamos que ir em cima do substituído. Mercadoria dada em bonificação ou consignação pela indústria ao revendedor. Ora, a pergunta é uma só. Se está saindo em bonificação do fabricante, o revendedor que está recebendo em bonificação não vai pagar a mercadoria. Mas vai revender? Vai. Se vai revender, você tem que fazer a substituição tributária. Não tem nem dúvida. E a consignação? Mesma coisa, porque na consignação o imposto, você sabe, onde a mercadoria vai, o imposto vai atrás, não é? Então, na consignação, eu não estou cobrando ainda, né? A fábrica de brinquedos mandou agora aquele brinquedo que vai fazer o maior sucesso neste ano. A fábrica mandou 1000 bonecas Dilminhas, aquela boneca de 1 metro de altura, maravilhosa, que vai fazer muito sucesso aí. Mandou em consignação numa grande loja.
então ela já tem que pagar o imposto próprio. E eu entendo que tem que fazer a substituição tributária sim. Por quê? Porque o destinatário, imediatamente, o consignatário vai revender. Vai revender. E se ele não revender, aquilo que ele não vender, ele vai devolver. Aquilo que ele vender, eu vou faturar para ele. Na consignação, o imposto já vai junto com a remessa. Na hora do faturamento, nada de ICMS, né? Então, tanto o ICMS próprio como o ICMS retido já vai na remessa em consignação. Se ele devolver, da parte que ele devolver, ele indica na nota fiscal o valor do imposto próprio do remetente, do fabricante, e o valor do imposto retido. E aí ele recupera aqui. Ah, então é o caso da devolução de mercadoria recebida com ST. Também é na mesma situação quando houver uma devolução de mercadoria que o comerciante recebeu com substituição tributária. Nessa devolução, ele deve indicar na nota, o comerciante que devolve, inclusive se for do Simples, deve indicar na nota o imposto próprio do substituto da fábrica ou do importador, a base de cálculo desse imposto, e também o imposto retido sobre essa mercadoria pela fábrica ou pelo importador, e o valor da base de cálculo desse imposto retido, para que o fabricante RPA, na sua GIA, recupere o imposto próprio, na GST, recupere o imposto retido. É devolução, aí tem que ser anulada a substituição. Se é um substituto do Simples, ele vai recuperar o imposto próprio lá no PGDAS, vendas canceladas, e vai recuperar o imposto retido no demonstrativo que ele faz e que ele declara só uma vez por ano na STDA. Mas devolução de mercadoria que foi objeto de substituição tributária deve ser anulada a substituição tributária sim. E se for peça em garantia, que vem a peça com problema, e o fabricante vai repor outra no lugar, sem cobrar. Aí, o Estado de São Paulo, por decisão normativa, diz, também nesse caso será anulada a substituição tributária, como numa devolução. E essa peça que sai livre de cobrança para substituir a peça com defeito, faz nova ST nessa peça. Por quê? Porque vai ser dada uma saída lá para o consumidor final. Repito, na devolução em garantia, então eu anulo o ST e quando vai a peça sem cobrança, eu faço uma nova substituição tributária nessa peça. Então, são essas situações que a gente queria lembrar aos colegas em relação a quando se aplica e quando não se aplica a substituição tributária.